8. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências, os direitos e as responsabilidades reservados ao Estado e ao município na forma desta lei. Artigo 69. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não possuírem registro, poderão ter a sua situação jurídica regularizada mediante o registro do parcelamento, desde que seja implantado e integrado à cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos instrumentos previstos dessa lei. Parágrafo 1º. O interessado requererá ao oficial do cartório de registro de imóveis a efetivação do registro do parcelamento, munido dos seguintes documentos. Inciso 1. A planta da área de regularização assinada pelo interessado responsável pela regularização e por profissional legalmente habilitado, acompanhada da anotação de responsabilidade técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou de registro de responsabilidade técnica no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, contendo perímetro da área a ser regularizada e as subdivisões das quadras, lotes e áreas públicas, com as dimensões e numeração dos lotes, logradouros, espaços livres e outras áreas com destinação específica, se for o caso, dispensada a ERT ou RRT, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público. Descrição técnica do perímetro da área a ser regularizada, lote, área pública e outra área com destinação específica, quando for o caso. Inciso 3. Documento expedido pelo município, atestando que o parcelamento foi implantado antes de 19 de dezembro de 1979 e que está integrado à cidade. Parágrafo 2º. A apresentação da documentação prevista no parágrafo 1º deste artigo dispensa a apresentação do projeto de regularização fundiária, de estudo técnico ambiental, de CRF ou de qualquer outra manifestação, aprovação, licença ou alvará emitido pelo órgão público. Artigo 70. As disposições da Lei 6.766 não se aplicam à REURB, que é a lei do parcelamento do solo. Não se aplicam à REURB, exceto quanto ao disposto nos artigos 37, 38, 39 de caput e parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 40 e nos artigos 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 da referida lei. Artigo 71. Para fins da REURB, fica dispensada a desafetação e a exigência prevista no inciso 1 do caput do artigo 17 da Lei 8.666. Artigo 73. Devem os estados criar e regulamentar fundo específico destinado à compensação total ou parcial dos custos referentes aos atos registrais da REURB-S previstos nessa lei. Parágrafo único. Para que o Fundo Estadual acessem os recursos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, criado pela Lei 11.124, deverão firmar termo de adesão na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo Federal. Compensação. Artigo 74. Serão regularizadas na forma desta lei a ocupação que incidam sobre áreas objetos de demanda judicial, que versem sobre direitos reais de garantia ou constrição judicial, bloqueio, indisponibilidade, ressalvada a hipótese de decisão judicial específica que impeça a análise, aprovação e registro do projeto de regularização fundiária. Artigo 75. As normas e os procedimentos estabelecidos nesta lei poderão ser aplicados aos processos administrativos
de regularização fundiária iniciado pelo ente público competente até a data da publicação desta lei, sendo regido, a critério deles, pelos artigos 76. O sistema de registro eletrônico de imóveis será implementado e operado em âmbito nacional pelo Operador Nacional do Sistema de Registros Eletrônicos de Imóveis. Parágrafo 1º. O procedimento administrativo e o ato de registro decorrente da REURB será feito por meio eletrônico, nos termos do artigo 37 a 41 da Lei 11.977. O ONR será organizado como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Parágrafo 4º. Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça exercer a função de agente regulador do ONR e zelar pelo cumprimento de seu estatuto. Parágrafo 5º. As unidades do Serviço de Registro de Imóveis dos Estados e do DF integram o SREI e ficam vinculados ao ONR. Parágrafo 6º. O serviço eletrônico será disponibilizado sem ônus ao Poder Judiciário, Poder Executivo Federal, Ministério Público, entes públicos previstos no regimento de custas e emolumento dos Estados e do Distrito Federal e aos órgãos encarregados de investigação criminal, fiscalização tributária e recuperação de ativos. Parágrafo 7. A Administração Pública Federal acessará as informações do SREI por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais na forma do regulamento. Parágrafo 9º. Fica criado o Fundo para Implementação e Custeio do SREI, que será gerido pelo ONR e subvencionado pela Unidade do Serviço de Registro de Imóveis do Estado e do DF, referido no parágrafo 5º. Parágrafo 10. Caberá ao agente regulador do ONR disciplinar a instrução da receita do fundo para implementação e o custeio do registro eletrônico de imóveis, estabelecer as cotas de participação das unidades de registro de imóveis do país, fiscalizar o recolhimento e supervisionar a aplicação do recurso e a despesa do gestor, sem prejuízo da fiscalização ordinária e própria como for prevista nos estatutos dos procedimentos de avaliação e alienação de imóveis da União. Artigo 83. Procedimento para a REURB promovido em área de domínio da União será regulamentado em ato específico da Secretaria do Patrimônio da União, sem prejuízo da eventual adoção de procedimento e instrumento previsto para a REURB. Artigo 84. Os imóveis da União, objeto de REURB-E, que forem objeto de processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pública, poderá ser, no todo ou em parte, vendido diretamente ao seu ocupante, dispensado o procedimento exigido pela Lei 866. Parágrafo 1º. A venda aplica-se unicamente ao imóvel ocupado até 22 de dezembro de 2016, exigindo-se que o usuário seja regularmente inscrito e esteja em dia com sua obrigação para com a Secretaria do Patrimônio da União. Parágrafo 2º. A venda direta de que trata esse artigo somente poderá ser concedida para, no máximo, 2 imóveis, um residencial e um não residencial, regularmente cadastrado em nome do beneficiário na Secretaria do Patrimônio da União. Parágrafo 3º. A venda direta de que trata esse artigo deve obedecer a 9.514, ficando a União com a propriedade fiduciária do bem alienado até a quitação integral. Parágrafo 4º.
Para ocupantes com renda familiar situada entre 5 e 10 salários mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista ou em até 240 parcelas mensais e consecutivas, mediante sinal de, no mínimo, 5% do valor da avaliação. E o valor da parcela mensal não pode ser inferior ao valor equivalente ao devido pelo usuário a título de taxa de foro ou ocupação, quando requerido pelo interessado. Para ocupante com renda familiar acima de 10 salários mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista ou em 120 parcelas mensais consecutivas, mediante o sinal de no mínimo 10% do valor da avaliação, e o valor da parcela não pode ser inferior ao valor equivalente ao devido pelo usuário a título de taxa de foro ou ocupação. Parágrafo 6º. A regulamentação do dispositivo nesse artigo será efetuada pela Secretaria do Patrimônio da União no prazo de 12 meses, a contar da data da publicação desta lei. Artigo 85. O preço de venda será fixado com base no valor de mercado do imóvel, segundo o critério de avaliação previsto no artigo 11C da Lei 9636, excluída as accessões e as benfeitorias realizadas pelo ocupante. O prazo de validade da avaliação a que se refere o caput será de, no máximo, 12 meses. Nos casos de condomínio edilício privado, as áreas comuns, excluídas suas benfeitorias, serão adicionadas na fração ideal da unidade privada correspondente. Artigo 86. As pessoas físicas de baixa renda que, por qualquer título, utilizem regularmente imóvel da União, inclusive imóvel proveniente de entidade federal extinta, para fins de moradia até 22 de dezembro de 2016, e que sejam isentas do pagamento de qualquer valor pela utilização, na forma da legislação patrimonial e do cadastro da Secretaria do Patrimônio da União, pode requerer diretamente ao oficial de registro de imóveis, mediante a apresentação da certidão de autorização de transferência, expedida pela SPU, a transferência gratuita da propriedade do imóvel, desde que preenchidos os requisitos do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 31 da 9636. A transferência gratuita de que trata esse artigo somente poderá ser concedida uma vez por beneficiário. Parágrafo 2º. A avaliação prévia do imóvel e a prévia autorização legislativa específica não configura a condição para a transferência gratuita de que trata esse artigo. Artigo 87. Para obter gratuitamente a concessão de direito real de uso ou o domínio pleno do imóvel, o interessado deve requerer à Secretaria do Patrimônio da União, SPU, a certidão de autorização de transferência para fins de reurb-s, a qual valerá como título hábil para aquisição do direito mediante o registro no cartório de registro de imóveis competente. Parágrafo único. Efetivado o registro da transferência da concessão de direito real de uso ou do domínio pleno do imóvel, o oficial do cartório de registro de imóveis, no prazo de 30 dias, notificará a Superintendência do Patrimônio da União no Estado ou no DF, informando o número da matrícula do imóvel e o seu registro imobiliário patrimonial, o qual deverá constar da CAT reurb-s, que é a certidão de autorização de transferência para fins de reurb-s. Artigo 88. Na hipótese de imóvel destinado a reurb-s, cuja propriedade da União ainda não se encontre regularizada no cartório de registro de imóveis competente, a abertura de matrícula poderá ser realizada por meio de requerimento da Secretaria do Patrimônio da União, dirigido ao oficial do referido cartório, acompanhado dos seguintes documentos: planta e memorial descritivo do imóvel, assinado por profissional habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
condicionado à apresentação da anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, quando for o caso. E ato de discriminação administrativa do imóvel da União para fins de reurb-s a ser expedido pela Secretaria do Patrimônio da União. Parágrafo 1º. O oficial do cartório de registro de imóveis deverá, no prazo de 30 dias, contado da data de protocolo do requerimento, fornecer à Superintendência do Patrimônio da União no Estado ou no DF a certidão da matrícula aberta ou os motivos fundamentados para a negativa da abertura, hipótese para a qual deverá ser estabelecido o prazo para que as pendências sejam supridas. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica ao imóvel da União submetido a procedimento específico de identificação e demarcação, o qual continuam submetidos às normas pertinentes. Artigo 86. O procedimento para transferência gratuita do direito real de uso ou do domínio pleno de imóveis da União no âmbito da reurb-s, inclusive aquele relacionado à forma de comprovação do requisito pelo beneficiário, serão regulamentados em ato específico pela Secretaria do Patrimônio da União. Artigo 90. Fica a União, a autarquia, fundação autorizadas a transferir aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal as áreas públicas federais ocupadas por núcleos urbanos informais, para que promovam a reurb nos termos desta lei, observado o regulamento quando se tratar de imóveis de titularidade de fundos. Artigo 98. Fica facultado ao Estado, município e ao DF utilizar a prerrogativa de venda direta ao ocupante de sua área pública objeto de reurb-e, dispensado o procedimento exigido pela Lei 866, e desde que o imóvel se encontre ocupado até 22 de dezembro de 2016, devendo regulamentar o processo em legislação própria nos moldes do disposto no artigo 84. Artigo 102. Fica a União autorizada a doar ao Estado de Rondônia as glebas públicas arrecadadas e registradas em nome da União neles situadas. Parágrafo 1º. São excluídas da autorização de que trata o caput desse artigo área relacionada no inciso 2 e 11 do artigo 20 da Constituição, terra destinada ou em processo de destinação pela União a projeto de assentamento, área de unidade de conservação já instituída pela União e aquela em processo de instituição, área afetada de modo expresso ou tácito a uso público comum ou especial, área objeto de título expedido pela União que não tenha sido extinto por descumprimento de cláusula resolutória, área urbana consolidada que será objeto de doação diretamente da União ao município. Parágrafo 2º. As glebas objeto de doação ao Estado de Rondônia deverão ser preferencialmente utilizadas em atividades de conservação ambiental e em desenvolvimento sustentável, de assentamento, colonização e de regularização fundiária, podendo ser adotado o regime de concessão de uso previsto no Decreto-Lei 271. As doações serão efetuadas de forma gradativa, à medida que reste comprovado que a gleba anteriormente transferida tenha sido destinada nos termos do parágrafo 2º deste artigo. A aquisição ou arrendamento de lotes por estrangeiro obedecerá aos limites, às condições e às restrições estabelecidas na Lei Federal. Parágrafo 5º. A doação de gleba pública federal ao Estado de Roraima e do Amapá será regido pela Lei 10.304. Parágrafo 6º. O Poder Executivo da União editará ato para regulamentar esse artigo, inclusive para fixar critério de definição da gleba a ser alienada. Artigo 103. Os interessados poderão, no prazo de 180 dias, requerer à Secretaria Especial de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário, ao INCRA, Secretaria do Patrimônio da União,
A revisão das decisões administrativas denegatórias, ainda que judicializadas, caso em que o pedido deverá ser objeto de análise final no prazo de 1 ano. O disposto nesse artigo não impede o interessado de pleitear direito previsto nesta lei, desde que preencha o pressuposto fático pertinente. Artigo 105. Em caso de certificação de imóvel rural em unidade de conservação situado em região de difícil acesso ou em que a implantação do marco físico implique supressão de cobertura vegetal, deverá ser utilizado vértice virtual para fins de georreferenciamento. Artigo 106. O disposto nessa lei aplica-se à ilha de Fernando de Noronha e às demais ilhas oceânicas e costeiras em conformidade com a legislação patrimonial em vigor.